Olá, queridos irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês hoje para falarmos sobre um tema que toca profundamente nossos corações: o tempo e como devemos vivê-lo à luz da nossa fé cristã. Hoje, vamos meditar sobre a importância de aproveitarmos bem cada segundo que nos foi dado, amando, servindo e vivendo de forma que agrade a Deus. A vida é um sopro, uma névoa que aparece por um pouco e logo desaparece. Essa é uma verdade bíblica que frequentemente esquecemos em meio à correria do dia a dia. Em Tiago 4,14, somos lembrados de que vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Essa passagem nos chama a refletir sobre a brevidade da nossa existência e a urgência de vivermos de forma significativa. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas preocupações cotidianas, pelas pressões do trabalho, pelos compromissos sociais e acabamos negligenciando aquilo que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. O tempo é um presente precioso que Deus nos deu e somos chamados a usá-lo com sabedoria. O Salmo 90:12 nos ensina a orar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar nossos dias não significa apenas ter consciência de que a vida é curta, mas também viver cada dia com propósito e intenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é o maior mandamento que Jesus nos deixou. Mateus 22:37-39. O amor deve ser a força motriz de nossas ações. Quando amamos, transcendemos as limitações do tempo e do espaço, pois o amor tem um impacto eterno. Cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade, cada ato de compaixão é uma semente plantada na eternidade. Jesus nos deu o exemplo supremo de como viver. Ele passou sua vida servindo, curando, amando e, finalmente, se entregando por nós na cruz. Sua vida foi curta em termos humanos, mas cheia de significado eterno. Ele nos mostrou que o verdadeiro valor não está em quanto tempo vivemos, mas em como vivemos. Viver para Deus significa fazer de cada momento uma oferta de adoração. Colossenses 3:23 nos diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quando vivemos com essa perspectiva, nossas atividades diárias, por mais comuns que sejam, tornam-se atos de devoção. Além disso, viver com sabedoria também significa não adiar o que é importante. Não sabemos o dia de amanhã. Portanto, devemos aproveitar cada oportunidade para amar, perdoar, ajudar e ser um instrumento da paz de Deus. Jesus nos alertou para estarmos sempre prontos, pois o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Mateus 24:44. Precisamos, portanto, fazer o inventário de nossas vidas. Estamos realmente vivendo para Deus? Estamos amando as pessoas ao nosso redor, como Jesus nos ensinou? Estamos aproveitando as oportunidades de fazer o bem? Ou estamos deixando que a vida passe sem dar o valor devido ao tempo que nos foi concedido? Que possamos aprender a contar nossos dias, buscando sempre o reino de Deus e sua justiça, amando sem reservas, servindo com alegria e vivendo com o propósito de glorificar aquele que nos deu a vida. Que cada momento seja vivido com a consciência de que a vida é breve, mas quando vivida em Cristo, ela tem um impacto eterno. Que Deus nos conceda sabedoria e discernimento para usar bem o tempo que temos, para que no final possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:23.
O salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quando reconhecemos a brevidade da vida, somos levados a viver com sabedoria. Isso significa que devemos dar valor às coisas que realmente importam. Lembro-me de uma história de um homem que viveu sua vida em busca de riqueza e poder, apenas para perceber no final que tudo era vaidade. Ele não dedicou tempo à família, não cultivou amizades e não viveu para Deus. Quando sua vida estava no fim, ele se deu conta de que havia desperdiçado o que realmente importava. Quantas vezes nos pegamos presos em preocupações mundanas, esquecendo que nossa verdadeira casa não é aqui. Jesus nos chamou para viver para o reino de Deus e, no entanto, muitas vezes somos distraídos pelas coisas temporais. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Esse mandamento não é apenas uma sugestão, é uma forma de viver. O amor é o maior dos mandamentos, e se não estamos amando, estamos desperdiçando o tempo que Deus nos deu. Gálatas 6:9 nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada ajuda oferecida tem um valor eterno. Há inúmeras histórias de pessoas que mudaram vidas simplesmente amando e fazendo o bem. Um sorriso, uma palavra amiga, um ato de generosidade, essas pequenas ações fazem a diferença na eternidade. Na correria do dia a dia, muitas vezes subestimamos o poder dos pequenos gestos. Achamos que, para fazer a diferença, precisamos de grandes ações, discursos eloquentes ou recursos abundantes. No entanto, Jesus nos ensina que o reino de Deus se manifesta de maneira simples e, muitas vezes, discretas. Em Mateus 13:31 e 32, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que, quando cresce, torna-se uma árvore onde as aves se aninham. Assim são os pequenos gestos em nossas vidas, aparentemente insignificantes, mas capazes de gerar grandes transformações, tanto em nossa vida quanto na vida daqueles ao nosso redor. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um abraço, um gesto de gentileza, essas ações podem parecer pequenas, mas têm um impacto profundo. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usa o que é pequeno e aparentemente frágil para realizar grandes coisas. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele começou com um lanche de um menino. João 6:9. O que parecia insuficiente nas mãos humanas tornou-se abundante nas mãos de Deus. Da mesma forma, os pequenos gestos que fazemos em nosso cotidiano podem ser multiplicados por Deus para produzir frutos eternos. Quando você oferece um pouco do seu tempo para ouvir alguém que está passando por um momento difícil, ou quando você compartilha uma palavra de esperança, você está semeando sementes do reino de Deus. Essas sementes podem crescer e produzir frutos que impactam não apenas a pessoa que recebeu o gesto, mas todos ao seu redor. Jesus nos chama a sermos luz e sal neste mundo. Mateus 5:13 a 16. Isso não significa que precisamos realizar feitos extraordinários, mas sim que devemos viver de forma que nossas ações diárias reflitam o amor de Deus. Pequenos gestos de bondade são como luzes que brilham em meio à escuridão, guiando outros ao caminho da esperança e da vida em Cristo. Além disso, esses gestos não apenas transformam a vida dos outros, mas também a nossa. Quando escolhemos amar, servir e perdoar, mesmo nas pequenas coisas, nós mesmos somos transformados. Nossos corações se tornam mais parecidos com o de Cristo, que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Cada pequeno ato de amor e serviço nos aproxima mais do caráter de Cristo
e nos ajuda a crescer em fé e maturidade espiritual. Portanto, nunca subestime o impacto de um pequeno gesto. Lembre-se das palavras de Jesus: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada vez que estendemos a mão para ajudar, cada vez que escolhemos o caminho do amor, estamos servindo ao próprio Cristo. Que possamos, então, viver com a consciência de que Deus pode usar os pequenos gestos que fazemos para realizar grandes obras em nosso mundo. Que sejamos instrumentos de sua paz, amor e graça, lembrando sempre que de Deus nada é pequeno demais para fazer uma diferença eterna. Colossenses 3:23 nos instrui: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Cada ação que tomamos deve refletir nosso amor e devoção a Deus. Nossa vida deve ser um testemunho vivo da graça de Deus. Passar tempo na palavra, orando, adorando, não são apenas deveres religiosos, mas formas de nos conectarmos com o Criador e recebermos direção para nossas vidas. Reserve um tempo todos os dias para estar com Deus. Pode ser um momento de silêncio, uma oração enquanto você anda, ou até mesmo lendo a Bíblia durante o intervalo do trabalho. Pequenos atos de devoção acumulam-se em uma vida cheia de propósito e significado. Eu quero te desafiar hoje. Faça um inventário de como você tem usado o seu tempo. Você tem amado como Jesus nos chamou a amar? Tem feito o bem sem esperar nada em troca? Tem vivido de forma que glorifique a Deus? A vida é curta, mas cheia de oportunidades para impactar este mundo para a glória de Deus. Que possamos usar cada momento para amar, servir e viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Vamos orar juntos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ajuda-nos a viver de forma que te agrade. Que cada momento da nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Amém. Obrigado por passar este tempo comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Até a próxima.